Olá, boa noite para quem está assistindo aqui ao vivo comigo no Instagram. Essa é a live que eu faço toda segunda-feira, o Pergunta Pra Mim. E é uma live que eu gosto muito de poder trazer aqui, né, as principais dúvidas que eu recebo de vocês, as principais questões, as maiores dificuldades e muito possivelmente a sua dúvida. Ela pode ser a dúvida de outra mãe, outra mulher. Então é importante a gente ter esse espaço aqui, né, pra gente compartilhar isso. E, bom, hoje eu vim trazer aqui um assunto que muitas pessoas me perguntam, tem vários desdobramentos desse assunto, então por isso que eu acredito que é uma temática boa pra gente trazer aqui ao vivo, mas se você tá assistindo na reprise e tá com alguma dúvida, coloca nos comentários. Se você tá assistindo no canal do YouTube e tá com dúvida ainda, também coloca nos comentários que depois eu vou lá e respondo, tá bom? Mas, bom, aqui para quem tá aqui ao vivo, quiser colocar algum comentário aqui embaixo, quiser colocar alguma dúvida, alguma dificuldade que está encontrando, que está enfrentando, né, nessa jornada de como oferecer esse leite materno para esse bebê, pode colocar aqui embaixo, que a minha ideia é trazer algumas perguntas que eu venho recebendo e também ajudar você com a sua pergunta, sua dificuldade, seu questionamento, tá bom? Então vamos lá. Bom, quando a gente fala em ofertar leite materno pro bebê, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Coloca aí nos comentários que eu quero ver. Quando a gente pensa assim, vamos dar o leite pro bebê, a mãe não tá aqui, o que a gente pensa? Vamos lá, tô esperando vocês comentarem, bota aí. Qual é a primeira coisa que você pensa? Nossa, preciso ofertar esse leite para esse bebezinho, a mãe dele não tá em casa. Eu vou dar mamadeira. Pois é. Então, a mamadeira, ela é o utensílio, né, o dispositivo que faz parte da nossa cultura. Pois é, alguém botou assim, mamadeira, risos. Pois é. Então, a mamadeira é uma coisa que faz parte da nossa cultura. E por que eu gosto de fazer essa pergunta? Porque muitas vezes eu me pego falando a mamadeira sem perceber, sabe? Eu falo, porque não sei o que, é a mamadeira. Eu falo, não, a colher, o copinho. Eu me corrijo, eu falo, gente, como é que, sabe? A coisa, ela tá tão enraizada no meu subconsciente que ofertar leite materno está conectado com a mamadeira, que às vezes eu tô orientando uma mulher, orientando uma mãe, e sai mamadeira, e na hora eu me corrijo, né? Eu falo, não, mamadeira não, sabe? E é muito doido isso. Então, assim, quando a gente para refletir o que vem na nossa mente, assim, de primeira, e a gente se dá conta que muitas vezes é a mamadeira, a gente se assusta, a gente fala, gente, não, mas espera, eu não tô falando da mamadeira não, eu tô querendo dizer o copinho, eu tô querendo dizer a colher dosadora, eu tô querendo dizer, sei lá, qualquer outra coisa, né? Então isso é muito doido. Que bacana, ó, aqui não usamos leite e água no copo normal, que bacana. Então, aqui eu tenho uma história muito longa, né, em relação à mamadeira, tem um vídeo bem bacana falando sobre isso lá no canal do YouTube, eu conto toda a história, aqui no Instagram também tem um post que eu falo, né, que é a minha história com a treta da chupeta, eu falo também um pouco da mamadeira, mas a minha filha não usa, né, hoje não usa a mamadeira não, mas no meio do caos a gente tentou, eu vou falar um pouco disso aqui mais pra frente, mas assim, eu recebi diversas perguntas que eu fui anotando, eu fiz hoje um pouco diferente. Normalmente eu ia respondendo as perguntas de vocês na caixinha, eu vou fazer isso ainda, né? Pra quem não pôde estar aqui, eu vou responder uma por uma, mas eu anotei aqui no caderno todas as perguntas pra gente hoje aqui debater. Talvez seja também a sua dúvida, ou talvez você possa dar algum depoimento também que possa ajudar essa mãe. Mas assim, vamos iniciar falando quais são os tipos de dispositivos que a gente pode utilizar que são compatíveis com a amamentação, né? Dispositivos que não vão atrapalhar a amamentação, que não vão botar em risco a amamentação, né? Por que eu falo colocar em risco? E é importante a gente ter essa informação, né? Acho que informação é tudo na vida. Quando a gente fala em confusão de bico, a gente acredita que o bebê usou mamadeira, usou chupeta, confusão de bico. Eu não tô aqui jamais para defender ou para acusar quem usa ou quem não usa, até porque eu fui usuária, né? Usuária é ótimo, né, gente? Tipo, cracuda, não. Mas assim, eu fui uma pessoa que em minha infância utilizei mamadeira e chupeta e eu utilizei na minha filha também. Então, eu acho que quando a gente tem informação, a gente pode fazer uma escolha consciente, né? E tem vários relatos de mulheres que fazem escolhas conscientes. Assim, provavelmente você conhece uma mulher que
mesmo amamentando o filho, sei lá, até os 3, 4 anos, ela usava mamadeira e usava chupeta e o bebê tava lá ok, né? E mamando, né? Aquele bebê que a gente chama de bom mamador. E acontece. Então, assim, por isso que a gente fala que é um risco. Não tem como eu falar pra você assim, é 100% garantido que se você usar, ou se você não usar, se você usar um tempo, não usar outro tempo. Eu tô vendo que vocês estão mandando aqui umas perguntinhas, eu vou responder daqui a pouquinho, tá? A gente vai fazendo aos poucos aqui, porque senão eu perco o raciocínio. Cabeça de mãe, vocês sabem como é que é, né? Então a gente começa a falar e parece que o cérebro vai derretendo, assim. Você fala, gente, o que eu tava falando? Minha memória nunca foi muito boa. Hoje em dia, então, com a privação de sono, meu Deus, parece que minha cabeça fica em outro mundo, assim. Mas, enfim. Então, assim, quando a gente fala em acessório compatível, quer dizer que esses acessórios eles vão oferecer menos risco, né? E aí tem, assim, tem graus de risco, né? Assim, tem alguns dispositivos que vão oferecer um grau muito elevado, né? Desse bebê desenvolver uma confusão de bico. E qual é o risco, gente, da confusão de bico? Qual é o maior risco do bebê ter uma confusão de bico? É o desmame precoce. O que é o desmame precoce? Quando a gente fala em confusão de bico, é bom a gente ter isso bem claro na nossa cabeça. O desmame precoce, pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde, é quando esse bebê ele desmama antes dos 2 anos, né? 24 meses. Então, a confusão de bico, ela pode levar a esse desmame precoce. E aí, o que acontece? Essa mulher, ela é uma cadeia de coisas, né? Essa mulher, ela vai ofertando cada vez menos o seio, porque tá utilizando um bico, porque tá utilizando uma mamadeira, uma chupeta, etc. E esse bebê vai cada vez menos estimulando esse seio, né? Porque a produção de leite, ela é por estímulo. Então, quanto mais esse bebê suga, quanto mais essa mãe ela estimula essa mama, seja por sucção do bebê ou pela bomba, né, sendo que o padrão ouro, assim, o que é a melhor sucção, o que mais produz, sem dúvida, é a sucção do bebê. Então, se essa mulher ela tá tendo esse estímulo caído, né, reduzido, cada vez mais esse bebê usando mais chupeta ou mais mamadeira, o que pode acontecer? A produção dela vai reduzindo. E aí vai virando uma bola de neve. Então, assim, e além disso tem outros fatores. Tem um fator também do posicionamento da boca, do maxilar e da língua desse bebê. O movimento que o bebê faz para sugar, eu não vou entrar muito a fundo aqui porque eu já falei disso em outros vídeos, mas só para dar um embasamento aqui, o que é a confusão de bico. O movimento que o bebê faz na hora de sugar o peito, né, sugar o seio materno, é totalmente diferente de quando ele faz, do que ele faz para sugar a mamadeira ou a chupeta. Como é que é esse movimento? O movimento de sugar a chupeta ou a mamadeira é um movimento de pistão. Então ele faz assim com a boca, ó. Faz isso, para baixo, para cima, para baixo, para cima. E a língua do bebê fica para trás. Ela fica, que a gente chama de posterior, né, para trás da boca. E aí aquele bico fica todo lá dentro. Quando o bebê ele tá mamando o peito, é diferente o movimento. Ele tem que fazer o movimento como se fosse um quadrado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai abaixar o maxilar, ele vai avançar o maxilar, ele vai subir e vai voltar. Então, ele vai fazer um quadrado. Ele desce, avança, sobe e volta. Desce, avança, sobe e volta. É esse movimento que ele faz. E é esse movimento que a gente chama de ordenha. Então, e a língua do bebê também fica pra frente. Então, não sei se vocês já repararam isso, não sei se vocês já conseguiram ver a linguinha do bebê aqui do ladinho da boca quando ele tá mamando. Já repararam isso? Eu vou depois tentar filmar a Olivia mamando, dá pra ver direitinho, assim, a linguinha dela no cantinho da boca, porque a língua tá anterior, porque a língua vai fazendo um movimento de onda pra poder manter esse mamilo dentro da boca, né? Não só o mamilo, mas toda a areola dentro da boca e o bebê conseguir sugar da melhor forma. Então esse estímulo que é diferente quando o bebê enfrenta uma confusão de bico, né? Então, assim, quais são esses dispositivos que a gente pode utilizar? Então, assim, Olga, eu preciso sair para trabalhar e eu não sei o que fazer com o meu leite, né? Me falaram para dar mamadeira, o meu marido, que é o cuidador, tá preocupado, minha mãe, que é a cuidadora, tá preocupada e não sabe se o bebê vai se afogar, vai engasgar, então eu não sei o que fazer. Então, quais são esses dispositivos que podem auxiliar na manutenção dessa amamentação, né? Que podem evitar um desmame, podem evitar uma confusão de bico. O primeiro e o top, assim, de todos é o copo aberto. E aí, isso vai depender da idade do seu bebê. Bebês menorzinhos, o ideal é aquele copinho de pinga, sabe? Bem pequenininho. Por quê? Porque a boca dele é uma boca pequena. Ela não é uma boca larga, né? Igual um copo de, sei lá, uísque. Então, é mais fácil de você conseguir acoplar na boquinha do neném.
E algumas pessoas perguntam assim pra mim, mas o bebê não vai engasgar e tal? O bebê não vai engasgar. Por que não? Porque na técnica do copinho, isso serve pra colher dosadora também, que é a segunda opção, tá? Você não joga o leite ou o líquido que você está oferecendo dentro da boca do neném. O neném é que vai lá e suga, né? E como é que é essa sucção, né? Não chega a ser uma sucção, mas é o que a gente chama de movimento de sorver. Esse bebê ele vai sorver o leite. O que é isso? Vocês já viram um gatinho bebendo água? Ele faz um movimento com a linguinha que ele faz uma colher, assim como se ele fizesse uma colher com a língua e bota para dentro da boca. É esse movimento que o bebê faz na hora do copinho. Então, quando você encaixa o copinho aqui, né, no lábio inferior do bebê, você não derrama o leite dentro da boca, você só inclina de forma que ele consiga ir com a língua. Então, vai parecer que ele está lambendo, sabe? A impressão é essa. Vai parecer que ele está lambendo o leite, né, ou outro líquido que você está oferecendo. Olga, é fácil fazer isso? Não, não é fácil, é difícil pra caramba, e eu digo isso por experiência própria, porque a gente tentou fazer aqui em casa, mas na época, essa é até uma das perguntas, eu vou falar disso mais pra frente, na época foi um caos, eu vou falar disso já no decorrer da live. Mas assim, não é fácil, e é um processo. Sabe? É um processo, você precisa entender o processo para que funcione bem. Então, assim, eu vou falar do processo daqui a pouco. Vamos continuar, né, na ordem dos dispositivos, né? Então, a gente falou do copo aberto, e aí pode ser um copo de pinga, se o bebê for um pouquinho maior. Pode ser uma xícara de café. Pode ser um copo de vidro normal que você tem na sua casa. Então, você não precisa se preocupar em adquirir um dispositivo, que é excelente quando a gente pensa em questões financeiras, né? Porque tem alguns dispositivos aí que são carérrimos e você não precisa necessariamente investir nisso se você conseguir dominar bem a técnica do copinho, tá? Uma outra alternativa é a colher dosadora. A colher dosadora, ela tristemente tem um nome também em alguns lugares de mamadeira colher. A mamadeira colher, ela nada mais é do que um recipiente fechado que simula uma mamadeira e que na ponta, ao invés de um bico, ela tem uma colher. Então a colher dosadora é isso. E aí você vai fazer o mesmo movimento, é a mesma ideia de deixar o bebê puxar o leite no momento dele, no movimento da linguinha, né, de sorver o leite, na hora que ele quiser. E por que não engasga? Porque ele tá colocando o leite dentro da boca. É diferente de você jogar o leite dentro da boca dele. Então você percebe a diferença? Então assim, é mais perigoso, inclusive, dele engasgar com a mamadeira. Porque a mamadeira ele não consegue controlar o fluxo que está indo para dentro da boca. Então a chance dele engasgar é superior à técnica do copinho bem feita, né? Desde que você não afogue o bebê ali no leite, né? Não vá jogando o leite dentro da boca dele, ele vai ficar ali sem saber muito bem o que fazer com aquele leite. Então a segunda opção seria a colher dosadora. A terceira opção é uma opção que foi a que a gente escolheu aqui. Não é a opção mais... como é que eu vou falar? Mais acessível, não é a mais barata, mas é uma opção, que é o copo 360. Vocês já ouviram falar nesse copo? É um copo que ele não tem bico, ele é uma válvula, né? E o bebê, como é que é o movimento para o bebê conseguir tomar o leite? O bebê ele precisa pressionar a superfície desse copo e aí ele consegue. Eu devia ter trazido o copo. Ah, que pena, ficou lá na cozinha. Mas é o que a gente usa aqui. E nesse copo, o bebê ele faz uma pressão, né? Ele encosta o lábio, né, superior nessa válvula e aí o leite ele é liberado. E aí por que eu falo que ele é a terceira opção? Porque assim, é um dispositivo que ele é novo, ele é recente, ele não é uma coisa, né, que tem há anos e que já tem muitos estudos científicos falando nisso. Então assim, eu desconheço de algum estudo que já está abordando confusão de bico nele. Eu desconheço, realmente não tenho essa informação. Porém, eu já li alguns relatos em alguns Instagrams, né, para amamentação, algumas coisas assim, de algumas mães relatando que os filhos estavam mordendo o seio dela. E a mordida do seio é um dos sinais da confusão de bico. Então, assim, é difícil a gente falar de um dispositivo novo que a gente não tem evidência, né? O que é evidência? Precisa ser feito um estudo com várias mães, com vários bebês, para que seja observado se tem risco ou se não tem risco. Então, ainda não existe esse estudo que eu conheça, né? Eu desconheço a existência desse estudo. Então, quando a gente fala da oferta, a gente vai sempre
falar, né, como principal o copo e a colher, o copo e a colher, o copo e a colher. E aí, em casos mais, assim, que a gente tá vendo que a mulher, ela tá com dificuldade, ou que não se adaptou e tal, não sei o quê, aí a gente fala do copo 360. Eu não gosto de falar muito nem aqui dos que eu uso, do como é que foi que eu usei, como é que a gente chegou nele, porque eu não quero que influencie você, porque eu quero que você consiga fazer com copo. E por que eu tô falando isso? Porque eu já assisti diversas mulheres que conseguiram desenvolver a técnica do copo perfeitamente. É uma questão de tempo, de processo. E eu vou falar do processo já já. E aí a gente parte agora, então esses 3 dispositivos, eles são considerados ok, aceitáveis e compatíveis com a amamentação. E a gente vai partindo, né, para outros dispositivos que não são tão bacanas assim. E aí a gente começa com o bico de copo rígido, ou o bico de copo rígido, olha eu, o copo de bico rígido, que é aquele copinho que você encontra na lojinha, no armazém da esquina da tua casa, sabe? É aquele copinho bem simples mesmo, não tem válvula, não tem nada, ele costuma ser bem barato e bem simples. Por que eu falei que o 360 ele não é tão acessível? O 360 ele costuma ser caro, ele não é um produto nacional, só tem uma marca nacional que eu conheça, o resto é marca importada, então ele não costuma ser muito barato, mas eu vou falar disso também daqui a pouco na hora de eu responder as perguntas que eu trouxe aqui pra gente conversar. Vou falar um pouco de algumas marcas. Então, assim, quando a gente vai já para os que não são tão bacanas, o primeiro deles é esse copo rígido sem a válvula. E aí depois vem o de copo rígido com a válvula, que assim, a válvula ela não é muito bacana porque ela acaba, você acaba proporcionando para o bebê uma certa dificuldade dele sugar. Então ele tem que fazer uma força muito grande para ele conseguir trazer esse leite para dentro da boca dele. Então aquilo ali é um bico, né? Assim, tem alguns locais que você lê bico de transição, copo de transição, copinho de transição, copinho fase 1, copinho fase 2 e tal, mas nada mais é do que uma mamadeira com copo rígido, né, com bico rígido. Então por isso que tem essa dificuldade, esse risco maior da amamentação. Então se tiver a válvula já não é, né, tão bacana, já tem um risco muito mais elevado. E depois desse a gente vai pro bico maleável. Então, assim, o bico maleável ele já tá ali, ó, páreo a páreo com a mamadeira, porque o bico maleável ele é muito próximo de uma mamadeira. A única diferença é que ele vem num formato de copo, geralmente com aquelas alcinhas, né, assim pro bebê segurar. Costumam ser lindos e maravilhosos esses copos e tudo, né? A gente fica até tentada porque às vezes tem personagem, né, coloridinho, purpurina, etc. Mas nada mais é do que a indústria, né, querendo conquistar a gente com esse tipo de coisa, né, com o visual. Então o bico maleável, o bico mole, ele tá muito próximo da mamadeira e logo depois vem a mamadeira em si. E algumas pessoas perguntam assim pra mim, até que nessas perguntas que eu trouxe, né, de ontem, ninguém perguntou isso não. Mas às vezes alguém me pergunta assim, Olga, e aquela mamadeira XYZ, daquela marca tal, sabe? Na maioria das vezes são marcas importadas. Com bico assim, com bico assado, que se assemelha ao bico do peito e tal. E essa também não pode e tal. Aí eu sempre respondo, né? Eu falo, cara, é mamadeira. A mamadeira que custa $100, nem sei se existe uma mamadeira que custa isso, mas enfim, a mamadeira que é importada, ela é exatamente da mesma forma prejudicial, igual a mamadeira que você compra de uma marca nacional bem baratinha na farmácia do teu bairro. Então, assim, você só tá gastando dinheiro a mais. Mas o risco, ele é o mesmo. E não tem mais risco ou menos risco. O risco, ele é o mesmo. Então, assim, é uma jogada de marketing, né? E quando você abre a tua mente, expande a tua mente para entender isso, você começa a observar, assim, umas jogadas de marketing da indústria tão cruéis, assim. Você entra em farmácia e tem aqueles potinhos, assim, bonitinhos, assim, né, de coloridos e com várias mamadeiras dentro, com vários não sei o que, um kit, não sei o que lá, e vem com um laço, muitas vezes para você dar de presente de chá de bebê, e aí você começa, né, a chamar a atenção um pouco para isso. Mas eu também não vou entrar nesse assunto porque é um assunto que eu ficaria aqui 2 horas falando. Bom, então eu falei dos tipos de dispositivo, fui falando, né, do menos prejudicial pro mais prejudicial, né, para a amamentação, o que protege menos a amamentação. Agora vamos falar do processo de oferecimento. Eu sei que o processo em si, ele é tenso. Se eu falar aqui pra vocês, gente, olha, é muito tranquilo, acredita que é fácil, não é.
tá? Eu ia estar mentindo. E eu gosto muito aqui de jogar real, de falar real, porque quando eu comecei a fazer com a Olivia, a gente começou aqui em casa a oferecer o copo, a gente começou pelo copo aberto. Eu achava que ia ser muito simples, porque as pessoas me passavam que ia ser simples. E eu ficava assim, gente, pelo amor de Deus, essa criança só chora, essa criança só berra, e como assim, sabe? Então, não é simples. Alguém botou assim, é tenso demais, é muito tenso. Eu vi que eu perdi algum comentário de vocês lá pra cima, mas eu vou voltar, tá? Daqui a pouco, se não der pra eu responder todos, eu vou depois printar e vou respondendo. Então, como é o processo de oferecimento, né? O que a gente tem que ter em mente para que isso flua da melhor forma possível? A gente tem que entender que o bebê, ele tá habituado a mamar no seio, né? Então, desde que ele nasceu, ele já tem um reflexo de sucção desde lá do útero. Então, ele já sugava o cordão umbilical, ele já sugava o dedinho. Então, ele veio pro peito, demorou, tem alguns bebês que demoram um pouco, né, pra entender todo o processo de sugar, e começa a sugar o seio, começa a mamar e tá ok, tá tudo bem. E aí, de repente, num belo dia, alguém pega ele e coloca uma parada, tipo, gelada na boca dele, com um negócio que ele nunca viu, porque vocês já pararam pra pensar nisso? O bebê nunca viu o leite dentro de um copo ou de um recipiente, o bebê nunca viu. O bebê só sabe que ele tá sugando ali, que tá entrando uma parada quente dentro da goela dele. Mas ele nunca viu o leite dentro de um copinho. Vocês já pararam pra pensar nisso? E olha que bizarro. Então, assim, alguém pegou esse bebê, botou sentadinho e tá lá tentando oferecer uma coisa que ele não tá nem entendendo o que tá acontecendo. E geralmente, o que acontece? A pessoa que está oferecendo está nervosa. Então a pessoa ela tá acelerada, com o coração acelerado, ela tá impaciente, provavelmente ela tá suando porque ela tá tensa com aquilo. A mãe tá ali do lado, se não é a mãe mesmo que tá oferecendo, a mãe tá ali do lado meio tensa. E o que vai acontecer? Esse bebê não vai entender nada. E esse bebê vai começar a chorar e vai ficar irritado. Então, assim, é super natural que isso aconteça. Então, já deixo isso aqui bem claro pra você, pra que você não se assuste se seu bebê chorar na primeira, na segunda, na terceira vez, porque isso é super natural e esperado, tá? É um processo. E aí, o que eu falo? Que faz parte do processo. Por isso que é importante que você inicie o seu treino antes de você iniciar o seu estoque. Então aquele papo de que faltam 2 semanas para eu voltar a trabalhar, vou agora começar o meu estoque e vou treinar o bebê. Cara, isso é furada, é muita furada. Se você for deixando para cima da hora, você não vai ter tempo para você relaxar e você deixar o bebê e o cuidador se adaptarem a esse novo processo, né? Quantas pessoas você conhece que já ofereceram leite para um bebê? Cara, eu não conheço ninguém. Sabe? Ninguém sem mamadeira, né? Não conheço. Conheço o meu marido que treinou e começou a oferecer de outra forma para a Olivia, mas as pessoas não sabem. A não ser que seja uma pessoa, sei lá, que trabalhou na UTI NEL e lá eles ofereciam técnica do copinho. Aí beleza, mas assim, de forma geral, assim, as pessoas não estão habituadas a isso. Então o cuidador ele também precisa de um tempo para ele relaxar. E ele vai passar segurança para o bebê. E aí esse bebê vai entendendo o que ele tem que fazer. Então isso é um processo. Eu também tenho conteúdo sobre isso, tá? Sobre todo o processo de como oferecer e dicas para ajudar o cuidador. Tá lá no vídeo tá lá no canal do YouTube, dicas para ajudar o cuidador. E isso ajuda muito, gente, porque assim, se a gente não ajudar o cuidador, é muito mais difícil o processo. Então a gente precisa ajudar ele. Tem vários tópicos lá que vão te ajudar nesse processo, se você conseguir seguir todos eles. Então o processo ele precisa ser feito pelo menos, eu geralmente recomendo, de 40 a 30 dias antes da sua data de retorno. E aí você vai começar a mostrar para o seu corpo que você precisa produzir mais leite, então você já inicia a sua rotina de extração, né, ou de ordenha, e você já começa também a mostrar para esse bebê que tem uma outra maneira dele comer, né, que é ali aquele leite que está sendo ofertado. Então, o processo, ele é um processo que leva um tempo. Não vai ser na primeira, na segunda, nem na terceira tentativa. E aí, um erro que eu vejo que eu cometi, e que muitas também cometem, que é de oferecer uma vez só. Então, o que a gente faz, né, assim, de erro? Durante o dia, você pega, vai lá em algum momento e oferece uma vez. E você passa, tipo, 1, 2 semanas fazendo isso, oferecendo uma vez. E sendo que esse bebê mama de 8 a 12 vezes, sabe? Mama mesmo, efetivamente, sem ser sucção nutritiva. Não nutritiva. Então, esse bebê, ele fica pouco exposto a esse outro dispositivo. Então, assim, é bom que você tenha em mente isso também. Quanto mais tentativas você fizer durante o dia e quanto antes você iniciar esses treinos, melhor para o processo.
melhor, porque você vai estar expondo mais esse bebê a essa nova forma de se alimentar. Então ele vai ter mais oportunidades. Então é muito parecido com a introdução alimentar. Então se você está na tua primeira jornada aí de amamentação, né, daqui a pouco você vai ver como é a questão da introdução alimentar. E tá muito parecido. É um processo. Então você tem que expor o bebê, dar oportunidade para o bebê, para ele aprender a tomar o leite de outra forma. Então, isso é o que eu queria falar sobre oferecimento. E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre confusão de bico. Eu anotei, tá, gente, aqui todas as coisas que eu tinha pra falar, porque hoje essa live tem muito assunto e tem várias perguntas, então eu fiz aqui toda uma lista para não esquecer nenhum ponto. Então, falando um pouquinho da confusão de bico, no início eu já falei, né, o que era a confusão de bico. Eu falei como é que é o movimento do maxilar e da língua, que difere quando o bebê mama a mamadeira ou suga chupeta, e inclusive os copos de bico rígido, o copo de bico maleável, tudo aquilo, e quando ele está sugando o peito. Se você for buscar mais informação sobre isso, tem muito mais detalhes, é muito mais profundo esse assunto aqui. Eu só estou trazendo assim um geral, só para que você entenda que o movimento é diferente. E aí a confusão ela se estabelece quando você começa a observar que esse bebê ele tá ficando mais agitado no peito, ele tá mordendo o peito, ele se joga para trás, ele faz um movimento que a gente chama que ele tá se arqueando, né? Ele se arqueia assim para trás. Então, são alguns dos sinais de que esse bebê está enfrentando a confusão de bicos. E quando você utiliza e opta pelos dispositivos mais compatíveis com a amamentação, você foge desse cenário, né, de confusão. E aí, assim, uma coisa que eu acho muito legal a gente abordar, né? Eu sei que a realidade de muitas mulheres não é oferecer 100% leite materno. Eu sei que tem muitas mulheres que não fazem o aleitamento exclusivo até o 6º mês de vida, como é o recomendado, porque a gente sabe que o recomendado é o recomendado, né? Mas nem sempre a realidade de todas as mulheres, por contexto social, por contexto de família, por contexto de cultura, enfim. Então eu sei que muitas mulheres fazem o aleitamento misto. O que é isso? É quando a mulher dá o peito, mas também dá a fórmula, né? A fórmula, o leite em pó, tem algumas pessoas que chamam de leite em pó, mas é diferente, o leite em pó da fórmula. E aí, algumas mulheres acabam oferecendo essa fórmula na mamadeira, porque não se dão conta de que a mamadeira vai poder, né, é um potencial risco para um desmame. Então eu queria também trazer aqui esse cenário, né, um cenário de um bebê que utiliza a fórmula. Ele mama no peito da mãe, mas ele também utiliza a fórmula. E aí, o que a gente deve fazer? A gente mantém a mamadeira? A gente não mantém a mamadeira? O pediatra vai lá e vai fazer a prescrição de tantas mamadeiras por dia e aí você vai ficar meio confusa. Então eu queria trazer esse tópico aqui para também deixar claro isso, porque eu sei que é a realidade de muitas mulheres. Tem muitas mulheres aqui que utilizam a fórmula. E aí, aproveitando, né, esse gancho, eu acho que, assim, é óbvio que se você segue aqui a página, você sabe que eu sou ativista da amamentação, você sabe que eu defendo a amamentação e o que eu posso, assim, passar de informação e empoderar as mulheres para a amamentação, pela amamentação, eu vou fazer. Mas o meu ponto inicial, quando eu resolvi criar essa página, sempre foi o apoio à mulher. Sempre foi o apoio à mulher. E eu fico, cara, arrepiada quando eu falo disso, assim, de verdade, porque eu acho que a gente, acima de tudo, precisa se apoiar. Sabe, a gente não tem que criticar a escolha da outra pessoa. Eu sei que muitas vezes isso é difícil a gente lidar com pessoas que pensam diferente, mas de uma forma geral a gente tem que respeitar outras escolhas diferentes das nossas escolhas, né? Então, quando eu toco em assunto assim de fórmula, algumas pessoas que são ativistas de amamentação ficam um pouco loucas, assim. Eu não tô desmerecendo o leite materno e também não tô estimulando que alguém utilize fórmula, de jeito nenhum. Sempre vou ser defensora aqui da amamentação. Mas, acima de tudo, eu sou defensora da união das mulheres e do empoderamento dessas mulheres. E que cada um tenha a sua escolha livre, né? Então, assim, bom, o que a gente tem que fazer, né? Se a gente quer continuar amamentando, a gente tem que ter esse cuidado. Então, se você quer continuar amamentando, você tem que ter o cuidado mesmo que você dê fórmula, mesmo que você dê 1, 2 ou 3 vezes no dia, não tem problema a quantidade. E aí, o que você vai fazer? Você vai utilizar os mesmos dispositivos que você utilizaria com leite materno. Então, você vai usar aquela mesma sequência que eu falei, ou o copo aberto, ou a colher dosadora, ou o copo 360. Esses 3 são os mais compatíveis. E aí, se não rolar, você vai
indo para os outros, né? Os outros que já não são tão bacanas, mas que é aquilo, é escolha, né? Cada mulher vai ter a sua escolha, cada mulher sabe a sua realidade, a sua dificuldade, o seu círculo, né? O seu apoio. Bom, então eram essas 4 coisas que eu queria trazer aqui hoje. Queria aprofundar um pouco mais em confusão de bico, mas acho que a gente vai se estender muito. Eu ainda tenho 20 minutos e eu vou falar sobre as perguntas aqui que eu anotei. Mas antes de eu falar das perguntas, eu só vou voltar um pouquinho aqui para ver as perguntas que vocês fizeram, tá? Então, vou ler aqui um depoimento, tá? Passei por uma situação no segundo dia. Meu gurizinho estava indo super bem na colher dosadora, até que minha sogra colocou em uma mamadeira que ela tinha em casa, porque ele estava virando muito na colher. Isso é bem chato, né? Assim, quando a gente não tem... Tá acontecendo alguma coisa aqui no negócio. Quando a gente não tem o apoio das pessoas da nossa rede, né? Isso é bem difícil de lidar mesmo. O que eu posso sugerir que você tente conversar, né? E conversar com ela, e expor a sua escolha, a sua vontade, o motivo dessa sua escolha, e leve na conversa. Eu acho que quando a gente leva na conversa e vai, né, apresentando dados e vai mostrando que isso é o melhor, porque o seu bebê vai poder ser amamentado por mais tempo, que é um risco, a mamadeira, eu acho que talvez ela mude essa atitude dela. Fiquei pé da vida durante o dia. Olha só, e aí depois ela comentou assim: fiquei pé da vida e durante a noite meu guri praticamente não quis sugar. Então, gente, isso é real, sabe? A confusão de bico, ela é real e não tem exposição segura. O que é isso? Pode ser que um bebê ele seja exposto uma única vez e ele já apresente sinal de confusão, como essa pessoa tá falando, né? É a Marla. Bacana. Marla amamenta em tandem, gente. Sabe, né? Tandem é 2 bebês de idades diferentes. Maravilhosa. E aí, assim, tem bebês que vão usar a mamadeira por muito tempo e não vão apresentar nenhum sinal. Mas tem bebês que em apenas uma utilização já podem apresentar sinal. Então a gente tem que estar atenta, né? Se você tiver uma escolha de utilizar, ou se acontecer um caso desse, né, do cuidador utilizar, você tem que estar muito atenta para você conseguir guiar esse cuidador da melhor forma possível, ou até refletir sobre a sua escolha e mudar esse dispositivo. Então aqui só mamando, eu levo para todo lugar. Já está com 7 meses, mas ainda mama. Que ótimo, ainda não, né? Tá super novinho. A minha já vai fazer 2 anos. E estamos na introdução alimentar, que bacana. Introdução alimentar, eu adoro essa fase, eu acho maravilhosa. Outro dia pedi encarecidamente para ela tentar o copo e ela achou melhor. Que bom, então, ela gostou do copo. É isso, às vezes a pessoa ela tem um receio porque acha que o bebê vai engasgar, né? Esse é o nosso maior receio. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A live da minha vida. Estou na adaptação da colher. Gente, eu lembro que quando eu comecei a fazer essa adaptação toda, assim, foi um caos. Eu vou falar disso nas perguntas, porque, nossa, foi muito caótico. Eu queria muito que tivesse alguém fazendo uma live sobre isso na época. Minha bebê fica quietinha, ela toma, mas não fica com a minha mãe no colo de jeito nenhum, ela chora desesperadamente. Então, isso é um processo, né? Foi o que eu falei lá mais no início, falando sobre o processo. O processo é de conexão. O bebê ele precisa se sentir confortável e precisa confiar nessa pessoa, nesse cuidador. Então, isso realmente é um processo e não tem jeito. É exposição, sabe? Quanto mais esse bebê estiver exposto, quanto mais você também estiver tranquila em relação a isso, melhor. Não sei se você tá ficando em casa, mas se você estiver no ambiente, pode ser que esse bebê fique mais agitado. Então tenta ficar em outro cômodo ou até sair de casa também, pode ajudar. A pediatra recomendou dar a fórmula na seringa de 20 ml. A seringa, ela também é uma opção, mas é uma das opções que causa confusão também. Eu sinceramente, eu nunca testei, tá? A seringa acho que é o único dos dispositivos que eu nunca testei aqui em casa, porque todos os outros eu testei. Mas eu sinceramente não sei se ele é tão prático assim, porque você precisa ficar apertando, né, a seringa. E não sei se vocês já estão fazendo isso aí, mas eu tiro pelo que eu faço da lavagem nasal da Olivia.
Gente, às vezes eu fico apertando aquele êmbolo, né? Que é aquele negócio, a parte que você empurra da seringa, e o negócio não vai. E aí quando vai, também vai de uma vez, sabe? É meio difícil, assim, de manipular. Eu realmente não tenho experiência oferecendo leite materno. Mas é isso, assim, é de adaptação, é de escolha, ver se tá tudo bem pra você, né? Pro cuidador. Você acredita que apenas uma mamadeira ao dia pode trazer essa confusão de bicos? Assim, não sou eu que acredito, sabe? Isso é estudado. São estudos, né? Tem estudos científicos feitos a respeito disso e isso é um fato. Então, assim, não é uma opinião minha, né? É um fato realmente que pode dar confusão de bicos, é um risco. E aí foi o que eu falei mais cedo, não existe exposição segura. Não dá pra eu falar assim pra você, olha, você pode usar uma vez por dia que tudo bem, não vai apresentar confusão de bico. Não tem isso, não tem essa exposição, sabe? Então é muito tenso, é muito perigoso você que quer amamentar, você que tem esse desejo, que entende essa importância, você expor o seu bebê a esse risco, né? E se expor a esse risco. Então, eu acredito muito que é possível a gente utilizar outros dispositivos, como tem aqui já mulheres falando e como eu mesma, né? Que é a minha história. Como tirar uma boa quantidade de leite na bomba elétrica? Então, não é o tema aqui hoje da live, né? Mas rapidamente, você precisa estipular sua rotina de ordenha, não tem jeito, você precisa ter horários fixos e dá tempo, sabe? Acreditar no processo, porque na primeira vez provavelmente ou não vai sair nada, vai sair muito pouquinho, mas depois de 5, 7 dias você já vai ver essa produção aumentar. Dá uma olhada no perfil, tem bastante coisa falando sobre isso, e no e-book também. O link tá lá na bio. Dá uma olhada lá, pode baixar ele, é de graça, vai ter bastante informação lá pra você. Depois, se tiver alguma dificuldade, me chama no direct, que a gente conversa um pouquinho, tá? Preciso sair do ambiente todas as vezes que minha mãe for oferecer leite, ou tipo, passar o dia fora e deixar as duas. Então, que você pode fazer? Primeiro, né, para você também se sentir confortável de estar fazendo isso, você pode, num primeiro momento, ir para outro ambiente, sabe? Ficar no outro cômodo. Então, por exemplo, sua mãe tá no quarto da bebê, ou tá na sala, você vai pra cozinha, ou você vai pro quarto, ou pra varanda, alguma coisa assim, ou pro quintal. Mas não fique num ambiente que o seu bebê te veja e você veja a sua mãe e o bebê. Por quê? Porque o cuidador, ele tá tenso, ele tá nervoso, né? Então, no caso, a sua mãe, ela tá tensa, ela tá nervosa. E aí você, naquele ambiente, provavelmente você vai deixar ela mais ansiosa e nervosa ainda. E o bebê vai olhar pra você naquela de, cara, por que você tá fazendo isso comigo? Eu quero meu peito, bota meu peito aqui, porque eu não quero esse negócio na minha boca estranho. Então, assim, quando você vai pra outro ambiente, é muito melhor. E aí, por que eu disse que você tem que ver mais ou menos o que fica melhor pra você? Aqui em casa, a minha filha chorava, né, naquele primeiro momento, porque ela não estava entendendo o que estava acontecendo, então ela chorava. E aquilo me deixava numa agonia que eu não conseguia ficar dentro do quarto. E não conseguia mesmo, assim. Chegava num ponto que eu saía do quarto e pegava ela, e aí ia tudo por água abaixo. Então, o que eu comecei a combinar com meu marido? Eu descia. Então eu ia dar uma volta no condomínio por 20 minutos, meia hora, e ele fazia esses testes, né? E aí a gente fazia isso umas 3 vezes por dia, mais ou menos. Tem uns períodos bacanas para você fazer esses testes, tá? Não é qualquer hora do dia, porque o bebê vai ficar mais ou menos irritado. Tem isso lá no e-book também, mas assim, rapidamente, quando o bebê ele tá com muita fome, com sinais tardios de fome, né? Muito agitado, buscando a mãozinha, com a língua para fora, fazendo esse movimento assim, com a língua, ele tá com um sinal tardio de fome. Então, dificilmente ele vai querer testar uma outra forma de tomar leite, né? Igual a gente, se a gente tá com fome, a gente chega num restaurante, a gente vai pedir um prato novo? Não, a gente vai pedir aquele prato lá que a gente sabe que é gostoso, que a gente pede sempre. Se ele tá com sono, então assim, quantas de nós já foi dormir com fome porque tava sem menor paciência de fazer uma comida, sabe? Então se o bebê tá com sono, ele não vai estar afim de querer aprender uma coisa nova, porque é isso, o treino de oferta do copinho, da colher, etc, ele é uma experiência nova pro bebê. Então se você faz isso no momento que ele tá irritado, que ele tá com fome, tá com sono, ele não vai achar aquilo legal, sabe? Então é bom que você também tome esse cuidado. Ela ficou tão vermelha hoje que me assustei. Isso acontece. Se você olhar um post meu aqui, eu acho que o nome dele é assim, se eu não me engano. Depois eu boto nos stories. Vou te contar a verdade nua e crua. É essa a chamada dele. Se você passar pro lado, tem um vídeo meu tentando dar o leite pra Olivia.
no copinho de pinga. E ela chora muito, muito mesmo, assim, e é desesperador. Então, por isso que eu sempre também recomendo isso, sabe? Que se for possível outra pessoa, de preferência o cuidador, oferecer, é melhor o processo. Minha bebê tem 3 meses e usa o bico de silicone. Quando sai para trabalhar, ela mama na mamadeira. Será que isso atrapalha? E agora mama no peito bem irritada. Possivelmente, possivelmente. O bico de silicone em especial, eu não citei ele aqui. O bico de silicone em especial, ele é um acessório para ser utilizado por um certo período, né? Ele é como se fosse um antibiótico, assim, sabe? Para fazer uma analogia. Ele pode ser necessário, mas ele precisa ter data de entrada, né? Ou seja, data de iniciar esse tratamento, né? Como se fosse um antibiótico, e ele tem data de término. Por quê? Porque ele a longo prazo ele pode piorar toda a questão da amamentação. Então ele pode, além de causar confusão de bico, ele pode causar candidíase mamária, ele pode causar candidíase oral no bebê. Então tem várias coisas que assim pode atrapalhar o bico. Então é bacana que você consulte de repente ou vai no banco de leite perto da sua casa. No link da bio tem um mapa que você consegue achar o melhor banco de leite perto de você. Ou peça ajuda para uma consultora, porque também tem a forma de você tirar esse bico, né, de silicone. Tem todo um processo para você tirar também, que você se sinta segura para tirar esse bico, porque o maior medo na hora da gente tirar o bico é que doa, né, que volte a doer e volte a machucar, como eu fazia no início da amamentação. Então é importante que você tenha esse apoio. E a mamadeira é isso, assim, não tem exposição segura. Por mais que a bebê mame uma mamadeira por dia, sei lá, uma vez por semana, ela pode acabar apresentando confusão também. Às vezes sinto que o meu bebê já esgotou as 2 mamas, e aí vem insegurança se ele ainda tem fome, porque às vezes continua a procurar. Então, eu não sei se você oferece chupeta, mamadeira, alguma coisa. Se não, confia no seu corpo. Eu sei que é difícil a gente entender esse processo todo de hormonal, né? Mas assim, o bebê, quanto mais ele suga, mais você produz o leite. Então, se o bebê ele tá fazendo estímulo na mama, você tá produzindo. Muitas mulheres ficam preocupadas e inseguras no momento que a nossa produção estabiliza, que é lá pelo 3º, 4º mês, mais ou menos, do bebê. Porque a gente fica na mente que eu tenho leite se a minha mama tá cheia, né? Tá lá bombando. E na verdade não. Na verdade isso é só uma adaptação do seu corpo e entender que tá ok, que ele não precisa mais produzir 1 litro de leite por mamada, porque esse bebê só mama meio litro. Então isso é só assim uma adaptação. E é ótimo, porque acredite, é horrível ficar com o peito vazando, com o peito cheio, né? Então, vou te dar meu exemplo. A minha filha vai fazer 2 anos, eu amamento, eu fico horas fora de casa e a minha mama, ela começa a encher no momento que eu tô para voltar para casa, porque meu corpo já entendeu que na hora que eu tô voltando para casa, naquele período a minha filha já vai mamar. Então, assim, acredita no seu corpo, sabe? Agora, se você utiliza algum tipo de bico, seja de silicone, seja o protetor, né, mamilo, seja a chupeta, seja a mamadeira, aí o que pode acontecer é que o seu bebê está apresentando os sinais precoces de confusão de bico. E aí tem uma série de coisas que tem que ser observado, né? Não dá assim para me aprofundar aqui agora, mas é importante você buscar ajuda, né? Então, se você não utiliza, confia na sua produção, confia no seu corpo, amamenta em livre demanda. Então o bebê fez peito, tá feliz? Peito, vai tomar banho? Peito, sabe? Então assim, é peito, é o tempo inteiro peito. Eu sei que cansa pra caramba, se cansa, mas é com a livre demanda que a gente consegue garantir que esse bebê vai estar recebendo leite suficiente, porque o seu corpo vai estar produzindo leite suficiente, porque ele mama e suga a hora que ele quer. Bom, eu acho que eu respondi aqui todas as perguntas. Vamos ver quanto tempo a gente ainda tem. A gente ainda deve ter uns 15 minutos, porque eu comecei 20 em 20, mais ou menos. Então, eu vou falar um pouquinho aqui das perguntas que eu recebi, tá? Na caixinha. Então, a primeira pergunta é: copo 360 é alternativa? E colher, quais são os riscos? Então, como eu falei mais no início, né? Fui elencando os tipos de dispositivos mais compatíveis. O 360 e a colher, eles são alternativas sim, mas o mais preferível deles é o copo aberto, depois vem a colher, depois o copinho 360. Os riscos
do cuidador não ter muita paciência. Eu acho que esse é o risco, sabe? Porque são dispositivos compatíveis e eles não vão apresentar confusão de bicos, não. Salvo o 360, né? Que, como eu comentei, é um dispositivo novo e que a gente ainda tá, assim, recebendo feedbacks, ainda não tem estudo, né? Nenhuma evidência científica a respeito. Mas, assim, eu sou uma usuária a que minha filha usa. O Copo 360, qual é a melhor ou pior marca? Bom, em relação ao Copo 360, existem algumas marcas que o bebê só encosta o lábio superior na borda e esse leite vem. Existem outras marcas que esse bebê ele precisa fazer uma pressão mesmo, tipo morder essa válvula. E aí esses são menos indicados, porque são nesses casos que as mulheres têm relatado as mordidas, sabe, no peito. Então não é muito bacana você oferecer esses. E quais são essas marcas, Olga? Assim, Deus me livre algum dia alguém me associar a pessoa que está influenciando alguém a comprar uma marca ou outra. Mas eu vou dar aqui o meu depoimento e espero que te ajude, mas assim, é aquilo que eu sempre falo, sabe? O copo de vidro é o melhor. A gente utiliza aqui o da Munskin. Então, nem sei se é assim que se pronuncia, tá, gente? Mas é aquele da Munskin, que tem CH, K, enfim, na forma de escrever. Esse copinho, só de você encostar o lábio, o leite já vem. Por que eu tô falando que só de você encostar o lábio? Porque eu testei, né? Óbvio que eu testei eu mesmo com a água antes pra dar pra minha filha. Então, esse é bacana. O da Venti é bacana também. Aí tem o da Venti, o 360, tá, gente? Não é o da Venti Pinguim que todo mundo fala que é o de bico. Esse não, é o 360. E aí tem um nacional, que é o da Lilo. Ele é um valor mais acessível por ser nacional, mas o da Lilo que está relacionado a esses relatos dessas mulheres que estão sendo mordidas. Então, se você puder evitar, né? Sim, é o que eu sempre falo, cara. Pô, tá sem grana, vai no copinho, sabe? Acredita, confia no processo. Lê lá o e-book, todas as dicas que eu dou e confia que o teu bebê vai pegar, sabe? Expõe ele o máximo que você puder, mais vezes ao dia e confia no processo. Copinho da tua casa de vidro. Eu não estou conseguindo tirar muito leite no trabalho, parece que tá acabando o leite. Eu dou quando eu chego em casa, mas parece que ele não mama do mesmo jeito. Será que isso é coisa da minha cabeça? Aí eu não sei, Nessa, né? Nessa, eu assim, só com o seu relato eu não tenho como avaliar. Isso a gente precisa realmente ter uma conversa. Talvez você precise ou ir no banco de leite ou de uma consultoria para que a pessoa possa avaliar todo o teu quadro, né? São uma série de coisas que a gente precisa avaliar, entender da sua rotina, entender o que você faz com esse bebê para que a gente possa te dar uma resposta concreta, né? E propor uma solução juntas. Então, assim, realmente não consigo te responder isso. Bom, aí outra pergunta que eu recebi. Quanto tempo demora para descongelar o leite materno em banho-maria? Essa pergunta nossa, sempre me perguntam isso. E aí minha resposta depende. Por que eu falo que depende? Porque eu não sei qual é o recipiente que você está armazenando o seu leite. Eu não sei se você está botando num pote de vidro, se esse pote é pequeno ou é grande, se o pote é de plástico, se é um saquinho específico lá, aqueles saquinhos, né, que acopla na bomba. Eu não sei. Então, isso vai depender da sua experiência, né? Então, vou falar o que a gente faz aqui. Aí, o que eu fui fazer? Perguntar pro meu marido, porque era ele que fazia. Aí, eu falei, amor, quanto tempo? Ele, cara, é muito rápido. Tipo, 1 minuto, no máximo 2 minutos já descongelava. Contanto que você fosse, né, mexendo o potinho para ir homogeneizando e descongela muito rápido. Então tá. Então, assim, nos nossos potinhos levava esse tempo. Mas se você congela, sei lá, 200 ml naquele potão lá de Nescafé, provavelmente vai levar mais tempo para descongelar. Aí, outra pergunta. Devo variar os dispositivos ou focar em um? Qual é o momento de trocar o dispositivo? Essa pergunta é sensacional, porque foi aí que a gente errou e desgringolou o processo todo aqui. O que a gente fez aqui? A gente, antes de eu responder, eu vou contar o que a gente fez. A gente oferecia
um dia e ela gritava, esperneava e tal. E assim, vou ressaltar que a gente não respeitava a questão da fome e a questão do sono, tá? Então eu achava que naquele momento eu tinha que treinar e tinha que ser aquele momento. E eu não me conectava com a minha filha, sabe? Eu não via os sinais dela. Eu ia lá na minha planilha, né? Eu sou a louca da planilha, então eu achava que no horário tal era o horário que ela tinha que tentar receber aquele leite, né? Bem doida. Mas aí, o que acontecia? Ela chorava. Eu, isso não tá dando certo. E aí, no dia seguinte, o que eu fazia? Tentava outro. No dia seguinte, o que eu fazia? Tentava outro. Então, aqui em casa, eu tinha, sem sacanagem, eu tinha todos os dispositivos aqui em casa, com exceção da seringa. A seringa foi a única que eu não tentei. Mas eu tinha copo de bico rígido desses do armazém, vagabundinho. Eu tinha copo de bico rígido com válvula. Eu tinha copo maleável. Eu tinha mamadeira. Várias mamadeiras, tipo, com vários bicos diferentes. Eu tinha copinho de cachaça, xícara de café, copo de vidro, colher dosadora. Eu tinha todos os dispositivos, sem brincadeira. E aí eu ficava nervosa. Eu falava, gente, não tá dando certo, não tá dando certo. Eu ia trocando. Então, o período que eu recomendo que você insista são de 5 a 7 dias. E aí você vai observar que nos primeiros dias, nos primeiros 4 dias, o bebê ele vai tender a ter maior dificuldade. Lá pelo 5º, 7º dia, você vai ver que vai ser um pouco mais fácil. Você ainda vai ficar um pouco receosa, o cuidador também, mas você vai ver que vai ser um pouco mais fácil. E aí, conforme você vai oferecendo, esse bebê vai aprendendo a mamar naquele dispositivo. Então, assim, confia no processo, confia. E, assim, uma parte da minha missão aqui, do meu trabalho aqui, é isso, é falar pra você que vai dar certo, e acredita que vai dar certo. Eu que, infelizmente, não consegui fazer no copo porque eu surtei, eu ficava desesperada, eu falava, não tá dando certo, aí chorava, eu não quero voltar a trabalhar. E aí era aquela confusão, sabe? Porque eu não tive ninguém pra falar que, olha, calma, vai dar certo, eu não tive essa pessoa. E aí, assim, qual é o momento que você vai falar, porra, não tá dando certo, desculpa, eu falei até palavrão, que você vai falar assim, cara, não tá dando certo, eu vou ter que trocar, porque não tá fluindo. Qual é esse momento? Só você vai saber, só você e o cuidador, né? E assim, é bacana que vocês dois conversem e estudem juntos e leiam bastante sobre, porque pode ser que o cuidador, numa primeira tentativa, fique nervoso e ache que não vai dar certo, e ache que não é bacana. Então é bacana que vocês, antes de iniciar, antes de você começar os treinos, você já converse com esse cuidador, e com certeza vai ser mais fácil o processo, tá? Antes de eu ir para a próxima pergunta, deixa eu ver aqui. Outra pergunta. Usando chupeta já há 3 meses, ainda tem risco de ter confusão de bico? Sim, porque com toda certeza. Tem bebês que assim só vão apresentar um sinal primário de confusão de bico depois de vários meses. E assim, o porquê ele não existe. O porquê é aquilo que eu expliquei do movimento da língua, sabe? O movimento da língua e do maxilar é diferente. Então tem bebês que levam essa movimentação diferente, eles conseguem levar por mais tempo, e tem bebês que com o tempo eles vão vendo que é mais fácil fazer o movimento da chupeta e da mamadeira do que o movimento do peito. Vocês já viram que o bebezinho de vocês fica suadinho aqui assim na hora que eles mamam? Porque é um puta exercício que eles fazem pra mamar. Então cansa. Então com o tempo esse bebê pode ir demonstrando alguns sinais. Às vezes os sinais que o seu bebê também pode estar demonstrando, eles são muito sutis. Então na hora que às vezes a mulher ela repara que está acontecendo alguma coisa, na hora que esse bebê já morde. E morde mesmo, sabe? Então, a confusão de bicos, ela é real, tá, gente? Eu sei que é difícil a gente acreditar quando a gente está inserido num contexto, né, social e cultural de pessoas que não acreditam nisso. Eu falo isso por experiência própria, tá? Eu fui a pessoa que comprou mamadeira, que comprou chupeta importada do tipo XYZ, que diz que é parecido. Então, assim, eu falo isso por experiência própria. Mesmo eu tendo a informação de confusão de bico, eu não acreditava. Eu não acreditava nisso. Mesmo tendo evidência científica. E, assim, a confusão de bico, ela não é um achismo, ela não é opinião, né, de alguém, ela é um fato, ela é uma evidência científica. Foram feitos estudos, pessoas estudaram sobre aquilo e elaboraram diversos documentos, sabe? Assim, não é só estudo, né? Recomendação oficial dos órgãos máximos, né? O Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, enfim. Então, ela existe e é perigosa. Se é realmente seu desejo aumentar, cuidado.
Olga, na madrugada ofereço uma mama para minha filha, que é de manhã cedo. E de manhã cedo tiro o leite na outra, 220 ml. Nossa, é coisa pra caramba. Tem algum problema oferecer apenas uma mama de noite? Problema nenhum. Se você não tá se sentindo desconfortável, né? Se a sua mama não tá desconfortável, não tem problema nenhum você fazer isso. O bacana é que você tente durante o dia ir revezando, né? Quando chega do trabalho, reveza as mamas para que você não fique oferecendo apenas uma mama. O que acontece? O melhor estímulo é o do bebê. Então, se esse bebê ele só tá mamando uma mama e quando você volta do trabalho ele continua mamando só essa mama e a outra só tem estímulo de bomba, essa que tem estímulo só de bomba, ela vai ter uma produção inferior a essa que o bebê suga. Então, pode seguir assim, não tem problema, tá tudo bem. Só toma esse cuidado para durante o dia você oferecer as duas mamas. E se você puder também, dia sim, dia não, trocar a mama, também funciona super bem. Aí quando ela acorda, eu ofereço a mama que extrair e troco o lado no dia seguinte. Então, maravilha, você já troca o lado. Maravilhosa. Extrai uma boa quantidade às 5 da manhã todos os dias. Maravilhosa. É coisa pra caramba, né? Tem gente que tira isso durante um dia inteiro, com várias ordenhas. No caso, como eu já disse, ela mama e está na introdução alimentar, sendo que ela já precisa tomar água. Eu dou no copinho, mas acho que ela bebe pouquíssima água. Essa questão da água, ela é muito bacana de falar. Tem muitos perfis aqui que falam sobre introdução alimentar, né, nutricionistas. Eu recomendo que vocês sigam a Bebê de Nutri, a BLWQ, a Nutri Virou Mãe. São bons perfis para vocês seguirem e podem também tirar essas dúvidas sobre a água. A água, gente, é a mesma coisa, tá? Do leite no copinho. O bebê, ele nunca tomou aquilo, então assim, é uma parada nova para ele tá se adaptando. A introdução alimentar, ela, junto com a água, ela é um momento que o bebê, ele vai... Eu não sou especialista nisso não, tá? Estou dando assim uma pincelada. É um momento que esse bebê, ele vai ser apresentado àquelas texturas, cores, sabores, né? E a água que não tem sabor. Então, é natural que o bebê no início não beba muita água. Então, até aqui, a Nutri Virou Mãe tá aqui embaixo. A gente pode mais pra frente até fazer uma live sobre isso para aprofundar nesse assunto. A Nutri Virou Mãe tá aí pra dar muito melhor, né? Falar muito melhor sobre essa questão da água do que eu. Mas assim, basicamente é isso. O bebê, ele no início realmente não é de beber muita água, assim como ele não é de comer muita comida, né? De uma forma geral. Tem bebês que bebem, tem bebês que comem. Mas de uma forma geral a gente não precisa ficar preocupado com isso, até porque o nosso leite hidrata o nosso bebê. Então, assim, se você está preocupado com isso, né, do bebê passar sede, não fique preocupado. Se você amamenta em livre demanda, você está com esse bebê dando leite materno, ele tá, super hidratado. Fica tranquila. Deixa eu voltar aqui para as perguntas que a gente já está quase terminando o tempo. Pode ser que caia, inclusive, daqui a pouco. Se for o caso, eu respondo depois as outras perguntas. É importante sempre levar o bebê para tomar água com você. Essa dica maravilhosa. O bebê, ele tende a imitar o que a gente faz, né? Então, se o bebê vê você tomando água, ele vai se interessar por aquilo também. Então, ele vai querer tomar água também. Isso vale para toda a alimentação, vale para escovar o dente, né? Então, é bacana essa dica. Deixa eu ver. Precisa esterilizar o copo? Essa é uma pergunta bacana. O copo, isso vai depender, né, da instrução de uso daquele plástico, né, e assim, de uma forma geral. Se você puder e conseguir esterilizar o copo, é ótimo, mas pode ser que você faça isso e derreta, então por isso que você tem que ler a embalagem do copo, e é por isso, mais uma vez, que o bacana é o copo de vidro, porque o copo de vidro você pode esterilizar sim. Então ele é o dispositivo mais higiênico, né, dentre todos. A gente tem só 2 minutos restantes. Deixa eu responder aqui a de vocês e aí depois eu respondo as outras aqui. Recusou uma mama, cicatrização de uma fissura, fecharam alguns ductos e aí sai pouco leite. Ela não aceita mais de forma alguma. Consigo seguir a amamentação só com uma mama 3 meses? Você consegue seguir, mas eu recomendo fortemente que você busque ajuda presencial, tá? Ou você vá num banco de leite, ou que você vá ou que você receba uma consultora de amamentação presencial na sua casa, porque você vai conseguir manejar isso bem melhor e aí você vai conseguir seguir amamentando. Tem mulheres que amamentam com uma mama só porque a outra mama fizeram mamoplastia, então não tem a glândula mamária.
né? Então pode ser que esses casos também a mulher fique nervosa, achando que não vai conseguir amamentar porque só tem uma mama, e consegue. Bom, a gente tem mais um minuto, deixa eu ver se eu consigo responder mais uma. Tempo de armazenamento. Gente, eu sigo o Ministério da Saúde, é possível seguir com o Ministério da Saúde, tá? Que a recomendação é 15 dias no congelador, 12 horas na geladeira. Tem mais sobre isso no e-book, tá? Tem tudo explicadinho lá. O bebê não sente falta da sucção? Essa pergunta é maravilhosa, mas assim, o importante é que a gente tem que entender que o bebê, ele suga porque ele quer o cheiro da mãe, ele quer o afeto da mãe, ele quer carinho, ele quer colo. E esse cuidador, ele sendo emocionalmente disponível para esse bebê, isso vai fluir bem, tá? Então a gente tem 30 segundos só, vai acabar. Eu não consegui responder todas, mas eu quero agradecer imensamente toda a participação de vocês aqui. E o que vocês precisarem, só mandar direct, entra lá no canal do YouTube, tem bastante vídeo lá, comenta, curte, me ajuda a mudar esse cenário de amamentação. Vamos compartilhar isso com o maior número de mulheres possíveis para que todo mundo veja que é possível amamentar trabalhando sim, tá bom? Até segunda que vem, um beijo grande.